Vamos dar sequência nas nossas videoaulas aqui na disciplina de tratores e motores agrícolas, e agora nós estamos trabalhando com uma ênfase em manutenção do trator agrícola. Nós vimos nas aulas anteriores que o trator possui diferentes sistemas, como por exemplo, o motor, o sistema de alimentação de combustível, o sistema de transmissão, os rodados e entre esses diferentes sistemas, aqui nessa videoaula, nós vamos dar atenção no sistema de alimentação de ar do motor. E por que nós vamos dar uma atenção especial a esse sistema? O trator, ele trabalha sobre condições severas. E essas condições severas que nós estamos falando aqui é porque o trator, ele trabalha sujeito à admissão de um ar com poeira e outros abrasivos. E é claro que o motor ele deve admitir um ar puro, um ar isento de poeiras ou qualquer tipo de impureza. E para ter a admissão de um ar puro, isento de impureza, existem basicamente três tipos de filtros ou três tipos de sistemas de filtragem de ar. Em primeiro, nós temos aqui indicado o sistema mais utilizado nos tratores agrícolas atualmente, que é o sistema de filtragem de ar a seco ou papel. Além deste sistema, existe ainda o sistema de filtragem de ar a banho de óleo e o sistema de filtragem de ar conjugado misto. Mas nós vamos dar uma ênfase no sistema de filtragem de ar a seco ou de papel, que é o mais utilizado nos tratores atualmente. E aqui nessa imagem, indica o sistema que era muito utilizado antigamente, que é o sistema de filtragem de ar com banho de óleo, onde existe aqui, basicamente, um sistema que faz a filtragem do ar, e esse sistema ele é conjugado com um, com um filtro seco e também se utiliza um banho de óleo para fazer essa retenção da pureza, das impurezas do ar. Nós vamos dar sequência, então, mostrando os componentes gerais do sistema de filtragem de ar a seco. Esse sistema ele é baseado no filtro principal, ou também chamado de elemento primário, e de um filtro secundário, também chamado de elemento de segurança, um ciclone, que faz com que o ar que é aspirado pela carcaça, através aqui da carcaça, ele seja centrifugado através do elemento primário. Então, um outro componente também importante é a carcaça desse filtro, e além disso nós vamos também ter um sistema que faz a ejeção dessa impureza mais grossa, além da tampa do filtro. Então estes são os elementos, como pré-purificador, carcaça, ciclonizador, o elemento filtrante principal, o elemento filtrante de segurança, a válvula de descarga. Ainda nós vamos melhor observar aqui nessa videoaula elementos como o indicador de restrição, também é um elemento importante, e o condutor aqui para admissão. Vamos olhar mais a fundo esse conteúdo e vamos aqui observar um sistema de elementos de filtragem a seco que possui um pré-filtro. Então, em algumas montagens, nós vamos observar um pré-filtro para fazer uma primeira filtragem dos elementos mais grosseiros, das poeiras de maiores dimensões. E aqui nesse esquema nós podemos observar uma ejeção de pó auxiliada através do sistema de escape. Então, os gases de escape, após a catálise,
eles auxiliam nessa ejeção da poeira. Então, nós vemos aqui através dessa montagem que, através dessa restrição aplicada pelo Venturi, os gases de escape aumentam a velocidade e esse aumento dessa velocidade produz uma pressão de sucção que auxilia no arraste deste pó acumulado na válvula de descarga. Nós mostramos agora esse sistema que possui um pré-filtro, mas em algumas montagens nós não vamos ter o pré-filtro, nós vamos ter o elemento filtrante principal, o elemento primário somente, fazendo essa primeira filtragem dos elementos das impurezas e partículas mais grosseiras. E nesse caso aqui, nós também temos nessa montagem a poeira, os elementos mais grosseiros sendo ejetados através desse sistema auxiliado através dos gases aqui de escape. Então, nessa montagem com o elemento de filtragem a seco, nós vemos aqui a entrada do ar através da carcaça. Esse ar ele é auxiliado com o ciclonizador a fazer com que ele atravesse esse sentido, né? Nesse sentido, a poeira e os elementos, né, mais grosseiros acabam sendo depositados aqui nessa região, né, da válvula de descarga e através dessa tubulação ele é succionado utilizando um elemento Venturi, né, através da pressão de sucção produzida através da introdução desse elemento Venturi, que faz com que os gases de escape aumentem a velocidade e esse aumento da velocidade dos gases de escape produz uma pressão de sucção que auxilia no arraste dessa poeira para fora do sistema. E o ar, né, purificado, ele é encaminhado então para o motor. Então esse é o princípio geral de funcionamento do sistema de limpeza do ar a seco. Vamos também aqui dar algum destaque para o elemento de filtragem principal, que é o filtro, né? O filtro primário. E esse filtro primário, ele é constituído, né, de um filtro, ele é um filtro em papel, um papel plissado ou um papel, né, sanfonado poroso. E esse filtro, muitas das vezes, ele possui aqui uma malha, né, de proteção, né, proteção externa e também interna. Um outro elemento que também constitui o sistema, né, de filtragem de ar a seco é o filtro de segurança, ou também chamado como filtro secundário. E nesse caso, esse filtro secundário ele é aplicado para se fazer a filtragem de partículas de tamanho, né, menor. Então, o filtro primário ele vai reter as impurezas mais grosseiras e o filtro secundário ele tem a função de reter as impurezas de espessura de tamanho menor. E nesse caso, o filtro de segurança ele é constituído aqui de um feltro. Ele é um material diferente do filtro primário, né? Enquanto o filtro primário é um tipo de papel poroso, o filtro secundário, ou filtro de segurança, ele é constituído de feltro. Então, esse é o material que constitui o filtro secundário. Na indicação do painel, caso ocorra restrição na passagem do ar para o motor, essa entrada de ar para o motor, nós vamos ter uma indicação. E essa indicação desse símbolo indica a restrição, né? Quando esse símbolo ele é acionado lá no painel, vai indicar que ocorreu uma restrição na passagem do ar da atmosfera para o motor. Então, a observação dessa indicação ou a leitura, né, desse símbolo é muito importante para se ter uma ideia, né, sobre
o real funcionamento ou então obstrução na passagem de ar da atmosfera para o motor. Então é muito importante se ter uma ideia sobre esse símbolo de indicação aqui no painel, o símbolo de restrição da entrada de ar. E nós também temos que ter atenção caso algumas indicações visuais sobre o pleno funcionamento do sistema de alimentação de ar. E uma das indicações do mau funcionamento é a indicação de fumaça preta saindo aqui pelo escapamento. Uma outra indicação também de má funcionamento do sistema de alimentação de ar é a perda de potência pelo motor. E ainda uma outra indicação de má funcionamento do sistema de alimentação de ar é a elevação de temperatura do motor. Então, esses são alguns indicativos de problemas com o sistema de alimentação de ar. Caso a luz, de indicação de restrição ela seja indicada no painel, não é necessário se fazer uma parada automática do trator. Não é necessário se parar o trator automaticamente ou instantaneamente. É claro, é possível continuar trabalhando, porém é necessário manter a atenção em relação à indicação de temperatura do motor e também é necessário se fazer a observação se tem qual que é o nível de restrição em relação a essa entrada de ar no motor. Por exemplo, é necessário a observação se tem alguma restrição física que faz com que não esteja ocorrendo a entrada de ar nesse motor. A observação, por exemplo, se há palha na parte frontal do trator, ou então a observação da quantidade de poeira que está incidindo sobre o elemento primário de filtragem do ar. Bom, é necessário aqui também ter uma noção sobre o sistema de filtragem, como nós vimos, que é composto basicamente pela carcaça, pelo filtro primário e também pelo filtro secundário. E, de forma geral, esse elemento principal, que é o filtro primário, ele pode ser feito uma limpeza básica, esse elemento principal. E como que é feito essa limpeza no elemento primário? Basicamente, uma das formas mais usuais de se fazer a limpeza é fazendo a abertura da tampa do filtro de ar, retirando o elemento principal e após a retirada desse elemento principal, que é o filtro primário, pode fazer retirar o excesso de poeira batendo com a mão aqui no filtro. Pode-se também bater de uma forma leve a base desse filtro principal junto ao pneu do trator. E ainda uma segunda forma de se fazer a limpeza desse elemento primário é utilizando o ar comprimido. E esse ar comprimido ele sempre deve ser aplicado de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Então, ele deve ser aplicado da mesma forma que mostra aqui a imagem, de dentro para fora, lembrando que a pressão também deve ser aplicada de uma forma moderada. A pressão aqui na aplicação desse ar comprimido deve estar aí entre 5 a 6 bar, por exemplo. E uma outra coisa que também deve ser observado é que se deve ter cuidado, que esse ar
esse ar comprimido não deve ter água, né? Ele deve ser retirado, né? Deve ser retirado toda a água, né, do sistema de ar comprimido antes de se fazer a aplicação aqui do ar comprimido. Porque, é claro, se acaso tiver água, né, junto aqui com o ar comprimido, isso vai trazer um dano, né, para o papel sanfonado. Bom, uma outra forma, né, de se observar se a integridade, né, desse filtro primário é a aplicação aqui de uma lanterna, né, o uso de uma lanterna nessa porção aqui de dentro para fora, para se observar se ocorre, né, frestas ou se existem furos, né, no filtro primário. Caso haja caso haja furos aqui, obstruções nesse papel sanfonado, é claro que vai ser necessário se realizar a troca, né, desse elemento primário. Então, é uma das formas, né, de se observar a integridade desse filtro primário, é a aplicação aqui de uma luz interna, né, a aplicação de uma lanterna aqui na posição interior do filtro primário. Uma outra observação é que não se deve aplicar o excesso, né, de limpeza no elemento filtrante primário, porque isso pode reduzir a qualidade, né, de filtragem desse ar atmosférico. Uma vez que a própria parte, né, dessa própria poeira impregnada no elemento filtrante principal, ela acaba que auxiliando na filtragem geral. Então, um excesso, né, de limpeza pode produzir danos no filtro, né, como eu indiquei, né, como eu falei, principalmente no uso ponderado da pressão do ar comprimido, como também esse excesso, né, de limpeza pode reduzir a eficiência, né, do elemento filtrante principal. Um outro teste que é aplicado em relação ao sistema de alimentação de ar é a verificação, né, da indicação do elemento de restrição. E essa indicação do elemento de restrição, para observar se ele está sendo acionado, utilizando aqui utilizando a ignição, né, em meia chave, de certa forma, essa indicação ela vai ser mostrada, né, no painel do trator, né, quando se faz então a ignição da chave aí em meia posição. E uma outra forma, né, de se fazer a verificação da indicação de restrição é utilizando o elemento para fazer a obstrução dessa entrada de ar. Então, agora já com o motor acionado, o motor do trator acionado, utilizando o auxílio de uma segunda pessoa, se pode fazer a obstrução da entrada de ar. E fazendo-se essa obstrução dessa entrada de ar para o motor, é claro que o indicador de restrição lá no painel ele deve ser acionado. Caso não esteja sendo acionado, é claro que vai ter que se fazer uma verificação de onde está ocorrendo o problema. Uma outra observação geral é que não se faz, né, uma limpeza no elemento secundário, né, do filtro, o elemento de segurança. Esse elemento de segurança ou o elemento secundário, normalmente ele deve ser trocado após, né, após um período de uso, e esse período de uso deve ser observado lá no manual do fabricante. Além disso, né, também se deve sempre observar, né, periodicamente a vedação que é realizada ali pelas borrachas, a vedação
das mangueiras, né, através aqui das abraçadeiras. Isso tudo porque, caso, né, não esteja bem vedado o sistema, pode ocorrer a entrada de poeira externa. Então, desse modo, nós terminamos essa visão geral sobre a manutenção do sistema de alimentação de ar, e nós vimos também nessa parte do conteúdo que o principal sistema utilizado hoje é o sistema de alimentação de ar a seco, onde se utiliza, né, um filtro principal. Esse filtro principal é um filtro primário de papel sanfonado. Esse papel sanfonado ele pode ter uma proteção externa e interna utilizando uma grade, uma certa malha metálica. Na posição interior desse filtro primário é posicionado um filtro secundário, um elemento de segurança, e nesse sistema o filtro primário faz a filtragem, né, das partículas mais grosseiras, enquanto que o filtro secundário faz a filtragem, né, das partículas de tamanho menor. E nós vimos também que, além de tudo isso, né, desse filtro primário e secundário, as impurezas, né, que são depositadas, né, junto a partir da válvula de segurança, essas impurezas maiores elas podem ser arrastadas, né, através, né, da sucção que é realizada a partir dos gases de exaustão. O ar que é purificado, ele é encaminhado para admissão no motor. E isso tudo aí nós vimos então sobre o sistema, né, de manutenção e funcionamento do sistema de admissão de ar. E na nossa próxima parte da nossa videoaula, nós vamos observar sobre o sistema de manutenção do sistema de alimentação de combustível do motor. Mas isso nós vamos observar então numa próxima videoaula. Até mais e obrigado.